Bem-vindos ao Curioso News, eu sou Marcos Plato e no vídeo de hoje vamos especular como seria o planeta Terra se fosse do tamanho do Sol. O interessante é que se o nosso planeta fosse tão gigantesco quanto uma estrela, muita coisa maluca teria acontecido. A nossa própria história seria totalmente diferente. Só para ter uma ideia, provavelmente você nem seria brasileiro. Os Neandertais estariam ainda andando por aí, e o mundo seria um lugar muito mais misterioso. E isso é apenas algumas das coisas que aconteceriam se a Terra fosse tão grande quanto o Sol. Mas por que as coisas mudariam tanto assim? É isso que vamos ver agora. Vamos pro vídeo. Antes de tudo, é muito importante deixar uma coisa bem clara. Não é possível existir um planeta do tamanho do Sol. Pelo menos até onde se sabe. Se a Terra fosse do tamanho do Sol, sua própria estrutura não suportaria o próprio peso. E todo o planeta se desmoronaria em si mesmo. A pressão poderia causar reações nucleares no núcleo da Terra, e o nosso planeta poderia virar uma estrela. Então, de acordo com a física, não é possível existir um planeta rochoso com o tamanho do Sol. Mas fala a verdade. Que vídeo mais sem graça ia ficar esse aqui se a gente já parasse agora dizendo que não é possível existir um planeta gigantesco e ficaria por isso mesmo. Afinal, você veio aqui para ver como que seria a Terra se ela fosse tão gigante quanto o Sol. Então vamos fazer o seguinte? Nós vamos pedir licença para a ciência para poder fazer as nossas especulações aqui de como seria o nosso planeta se ele fosse tão gigantesco quanto uma estrela. Fechado o acordo? Então vamos lá. Mais uma outra coisa, a gente também vai precisar desconsiderar o efeito da gravidade na superfície do planeta. Todos os seres vivos da Terra estão adaptados à força gravitacional proveniente da massa da Terra. É essa massa que faz com que você tenha o peso que você tem. Mas se o planeta fosse do tamanho do Sol, a gravidade seria absurda, já que o planeta teria muito mais massa. No final, seríamos tão pesados que os nossos corpos seriam esmagados no chão. Então vamos desconsiderar também a força gravitacional. Vamos imaginar que apenas o tamanho do planeta mudou e a força gravitacional ao qual somos submetidos continua exatamente igual. Feito essas considerações, agora sim, vamos ver como seria a Terra gigantesca. Existem duas formas de imaginarmos como seria o planeta se fosse do tamanho do Sol. Uma delas é imaginarmos a geografia aumentando de forma proporcional. Por exemplo, se o planeta fosse do tamanho do Sol, então qual seria o tamanho do Brasil? Esta é a primeira coisa que vem à cabeça quando pensamos em uma escala maior do planeta. Porém, na prática, isso não faz o menor sentido, já que a geografia de um planeta teria que se adaptar às novas dimensões e, consequentemente, seria diferente do que temos aqui na Terra. Então nós vamos analisar de uma outra forma. Vamos imaginar os continentes e países do mesmo tamanho que são na Terra. Mas em um planeta do tamanho do Sol, iria ter muito mais espaço,
e, consequentemente, existiriam muito mais continentes. Se pegarmos o tamanho médio de um continente da Terra e espalharmos de forma proporcional, poderiam existir, neste caso, por volta de 10.000 continentes. Uma outra possibilidade é que neste planeta gigantesco fossem formados imensos continentes. Esses continentes seriam tão grandes que poderiam existir áreas de deserto com uma extensão maior que o nosso próprio planeta Terra real. Seria tanta terra que é provável que boa parte do planeta, mesmo hoje, ainda estaria desabitado. Seria um mundo muito mais misterioso, com grandes regiões e paisagens nunca vistas pelo homem. E isso teria um impacto profundo na história humana. O Homo sapiens surgiu na África há 350 mil anos e de lá se espalhou para os 5 continentes. Mas não foi uma jornada rápida. Estima-se que desde o surgimento dos primeiros homens modernos, a exploração humana só conseguiu chegar até as Américas nos últimos 20 mil anos. E isso só aconteceu porque em algum momento ocorreu uma era glacial. Essa era glacial fez com que o nível do mar baixasse ao ponto de ligar a Sibéria com o Alasca. Foi através dessa passagem que o homem conseguiu chegar ao continente americano. No caso da Terra do tamanho do Sol, um evento como esse até poderia ligar um continente aqui e outro ali, mas seria improvável a ligação com continentes muito distantes. O homem não teria como alcançar novos mundos. O resultado é que lá por volta dos anos 1000, na era medieval, no máximo, os humanos teriam alcançado apenas um pequeno grupo local de continentes. A grande maioria dos 10.000 continentes seriam ainda inexplorados pelos humanos, pelo menos até este ponto da história. Assim como aconteceu em nossa história, haveria um momento em que se daria o início das grandes navegações. Navios europeus começariam a se arriscar nos mares, até descobrir os continentes mais próximos, como as Américas. Mas neste planeta gigantesco existiriam outros mundos a descobrir. E com o tempo, as navegações ficariam cada vez mais ousadas. Chegaria um momento em que as descobertas atingiriam um boom. Para todas as direções, todos os anos, novos mundos seriam descobertos. O problema é que ainda assim não conseguiríamos ir tão longe. Dependendo de embarcações à vela, os humanos conseguiriam atingir apenas um grupo local de continentes. Afinal, navegar à vela pelos mares sempre foi perigoso e arriscado. Para se ter uma ideia, em 1519, em nosso mundo real, Fernão de Magalhães iniciou a primeira viagem de navio em volta do globo terrestre. Sua esquadra continha 5 navios e uma tripulação de 234 homens. Desses, apenas um navio conseguiu completar a viagem, com apenas 18 sobreviventes. Nem mesmo Fernão de Magalhães sobreviveu à expedição.
Neste mundo gigantesco, é provável que a primeira volta no globo de navio ocorresse apenas no século XX. A partir do período das grandes navegações, as principais nações iriam correr contra o tempo em busca da descoberta de novos territórios. Nesse sentido, países como Portugal e Espanha teriam grande vantagem no início e provavelmente estariam entre as grandes potências mundiais hoje. Seriam praticamente 500 anos ininterruptos de descobertas. E o mais legal é que no meio dessas descobertas, muitos exploradores iriam se deparar com criaturas desconhecidas e gigantes. É bem possível que neste planeta imenso, os dinossauros ainda estivessem vivos. Por mais maluco que possa parecer, é totalmente plausível. Os dinossauros reinaram na Terra por 167 milhões de anos. É muito mais tempo que os humanos modernos tiveram. Sendo assim, é provável que esses animais tenham alcançado muito mais continentes. Há 65 milhões de anos, um asteroide caiu na Terra. Acredita-se que por causa do impacto, bilhões de toneladas de enxofre foram lançadas na atmosfera, bloqueando a luz do Sol, o que levou a Terra a uma era glacial que matou 75% dos organismos vivos. Mas em um planeta do tamanho do Sol, seu impacto causaria danos apenas nos continentes mais próximos. Além disso, com uma atmosfera maior, o enxofre seria dispersado, formando uma camada muito mais tênue, possibilitando que muitos animais conseguissem sobreviver. Mesmo assim, a extinção em massa ainda poderia acontecer, mas apenas nos continentes mais próximos ao impacto. Nos milhões de anos seguintes, caso esses animais não retornassem para o continente africano, os mamíferos teriam liberdade para prosperar, e por consequência um dia surgiria o homem. E não seriam apenas os dinossauros que conseguiriam sobreviver. Muitos outros animais pré-históricos poderiam ter sobrevivido e evoluído para seres muito mais estranhos. Com mais continentes, a vida teria muito mais espaço para se espalhar. Com a maior oferta de paisagens, muitas delas exóticas, faria com que alguns seres se adaptassem de forma diferente, criando muito mais espécies. A vida seria muito mais diversificada. Quem sabe até nossos primos neandertais ainda estivessem por aí até hoje. E quem sabe até outros tipos de humanos. Um planeta tão grande quanto o Sol seria o laboratório perfeito para se estudar a vida. Com tantos continentes existentes, provavelmente alguns deles seriam totalmente isolados. Lugares onde nenhum animal terrestre tenha conseguido chegar. Isso significa que se nesses ambientes totalmente isolados for descoberto animais de grande porte, é provável que, assim como aconteceu na Terra, em algum momento nesses locais, as espécies terrestres
podem ter se originado a partir de um animal aquático que acabou se adaptando à superfície. Os cientistas poderiam encontrar ramos de evolução da vida totalmente distintos do que temos hoje na Terra. É até possível que o evento que deu origem à primeira fagulha de vida, ou seja, o nascimento do primeiro ser primitivo que deu origem a todas as outras espécies, neste mundo pode ser que isto tenha acontecido e prosperado mais de uma vez. Em um ambiente tão grande, talvez 2 ou mais árvores da vida tenham se formado. E se isso de fato acontecesse, poderia ser a chave do entendimento de que a vida pode ocorrer de forma natural em outras partes do universo. E quanto a nós, brasileiros do século XXI, como seria a nossa vida? É provável que o Brasil fosse bem menos povoado. Hoje, em nosso mundo real, somos pouco mais de 200 milhões de brasileiros. Mas na Terra Gigante, no período do Brasil colônia, provavelmente Portugal estaria disputando com outras potências a busca por mais territórios. Sendo assim, boa parte dos imigrantes portugueses que vieram para cá teriam se espalhado por outros lugares. Os filhos desses portugueses nasceriam e se estabeleceriam em outras colônias, ou seja, as primeiras gerações de brasilianos seriam muito reduzidas. Por outro lado, muitos índios que morreram por causa da colonização não teriam morrido, dando origem a novos descendentes indígenas. As comunidades indígenas continuariam crescendo, mas sem o acesso à moderna agricultura haveria um limite de crescimento. No final, a maioria das tribos acabariam de novo sendo reduzidas por causa da presença do homem moderno. Um outro momento de grande migração para o Brasil foi no período da Segunda Guerra Mundial. Supondo que mesmo neste mundo a Segunda Guerra também tivesse ocorrido, boa parte dos europeus que vieram para cá também teriam se espalhado por outros continentes. No fim, é provável que neste mundo dificilmente a população brasileira chegasse hoje a 50 milhões de habitantes. Isso significa que de cada 4 brasileiros que estão assistindo este vídeo agora, provavelmente 3 teriam outra nacionalidade. É mais provável que você nem seria brasileiro e estaria agora vivendo em outro continente. Quanto ao Brasil, as grandes cidades brasileiras estariam quase que totalmente nas regiões próximas do litoral. O interior do Brasil seria menos urbanizado em comparação com o que é hoje. Brasília provavelmente nem teria sido construída, e se fosse, estaria mais próxima do litoral. E as viagens? Existiriam, claro, muito mais opções de viagens pelo mundo. Lugares bonitos, exóticos, perigosos e misteriosos. Mesmo hoje, muitos lugares seriam ainda quase que inalcançáveis. Viagens de avião levariam meses para atingir destinos distantes. Em nosso mundo, uma viagem de avião partindo de São Paulo para o Japão, sem escalas, dura por volta de 24 horas. Em um planeta com o tamanho do Sol, uma viagem para o continente mais distante sem escalas levaria 3 meses e meio. O problema é que não há a mínima possibilidade de tal viagem ser executada sem escalas, já que nenhum avião tem autonomia para uma viagem tão grande. Seria necessário a existência de pelo menos um aeroporto em cada continente do trajeto.
Se você for fazer uma viagem como essa, teria que preparar o seu espírito para enfrentar aproximadamente mais de 90 escalas e provavelmente umas 40 trocas de avião. E a viagem final poderia levar uns 5 meses. Mas esta viagem financeiramente seria para poucos. O custo da passagem poderia ficar na casa dos milhões de reais. Se a viagem for feita de navio, aí reserve uma grande parte da sua vida vivendo em um barco. O recorde marítimo mundial estabelecido em 2017 foi do IDC-3, que fez uma volta ao mundo em 40 dias e 23 horas. Esta mesma viagem em um planeta do tamanho do Sol levaria 7 anos. Mas em uma viagem realizada através de um cruzeiro, que precisaria parar para manutenção e reabastecimento de suprimentos, a viagem levaria mais de 10 anos. Mas e a vida? Seria melhor ou pior? É difícil dizer. Com a população mundial mais distribuída, ou poderíamos estar mais avançados tecnologicamente, ou mais provável, estaríamos menos modernizados. Muitas invenções do nosso mundo ocorreram porque cidades reuniram grandes mentes em um mesmo espaço, possibilitando a troca de ideias. Mas com as grandes mentes dispersadas pelo mundo, muitas das invenções que levaram à modernidade iriam levar mais tempo para serem desenvolvidas. Mesmo assim, existiriam diferenças tecnológicas entre as nações. E nesse mundo, esta diferença seria ainda muito mais ampla, podendo existir nações tecnologicamente modernizadas e outros lugares do mundo com pessoas ainda vivendo como na era do período medieval. De qualquer forma, a grande maioria das cidades seriam de pequenos municípios, com poucos habitantes. No fim, cidades menos populosas e menos tecnologia deixariam as pessoas mais humanas e menos centradas em si mesmas. Mas tudo isso são só especulações. A única coisa que podemos ter certeza é de que humanos continuariam sendo humanos, e a devastação e deterioração de cada continente conquistado seria inevitável. Mesmo neste mundo gigantesco, seria apenas questão de tempo para a gente pôr tudo a perder. Infelizmente, a nossa Terra verdadeira não tem o mesmo tamanho do Sol. Então, é bom cuidarmos bem do que temos, porque no momento e ainda durante um bom tempo, é tudo que teremos. Este foi o nosso vídeo de hoje. Se gostou, já sabe, não esquece do like. Isso ajuda bastante o canal. Aí eu tenho uma boa notícia. Tem muita gente perguntando cadê o vídeo de continuação da série Mundos Bizarros. A boa notícia é que esse já é o próximo vídeo. Claro, a não ser que no meio do caminho apareça uma notícia muito espetacular de astronomia, aí não tem jeito mesmo. Mas de vídeo grande tá garantido, já é o próximo. Então aproveita aí, se você não é inscrito, já se inscreve e já ativa o sininho, para você ser avisado antes e ser um dos primeiros a assistir. Bom, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.